Lembrando novamente que aqui nós estamos tratando da consolidação da propriedade no regime da Lei 9.514, ou seja, nos casos de alienação fiduciária de bens imóveis, é necessário que a gente entenda primeiro alguns conceitos da alienação fiduciária para que então a gente compreenda melhor o que é e como funciona a consolidação da propriedade. Então, primeiro, o que a gente tem que ter em mente é que a alienação fiduciária é uma forma de garantia. Sempre vai existir uma obrigação principal e a alienação fiduciária vai garantir, vai constituir um bem como uma garantia daquela obrigação principal. Normalmente, o que a gente mais vê é uma obrigação de pagamento. São os exemplos mais simples. Então, a alienação fiduciária de um bem, ela vai garantir aquela obrigação de pagamento. Qual que é o diferencial da alienação fiduciária em relação a outras garantias? Na alienação fiduciária, a propriedade daquele bem que está sendo dado em garantia, ela é transferida para o credor. Então, o devedor ele não vai manter ou adquirir a propriedade daquele bem. A propriedade é transferida para o credor. E esse, gente, é o ponto crucial para que a gente entenda a alienação fiduciária, que é o que a gente chama de propriedade resolúvel. O credor, quando ele adquire a propriedade daquele bem que foi dado em garantia, ele não adquire uma propriedade plena. Por quê? Porque aquilo é só uma garantia, não é o objetivo daquele negócio não é a transferência da propriedade em si, mas sim a constituição de uma garantia. Então, apesar dele se tornar o proprietário, ele sabe que quando aquela obrigação garantida for adimplida, quando houver a quitação, ele não vai manter a propriedade daquele bem, ele vai devolver ou passar a propriedade daquele bem para o devedor. Então, por que a propriedade é resolúvel? Porque ela é temporária, ela é permanente, não é permanente. Ela é temporária porque ela vai durar apenas enquanto aquele contrato tiver vigência, até que o devedor consiga adimplir aquela obrigação principal. E aí, nesse caso, o credor não vai mais ter a propriedade daquele bem. Então, ela é temporária, por isso a gente chama de resolúvel. Nesse caso, gente, o adimplemento da obrigação principal é uma condição resolutiva da alienação fiduciária. O que é isso? A alienação fiduciária ela é um negócio, né? Ela é uma garantia, mas ela é um negócio. E ela tem uma condição resolutiva, ou seja, existe um evento certo que quando acontecer, a garantia vai ser extinta. E nos casos da alienação fiduciária em garantia, qual que é esse evento certo? É o adimplemento da obrigação principal. Então, novamente, qual que é a diferença? Né? Existem tantas garantias, por que a alienação fiduciária é diferente? Porque existe essa transferência de propriedade. No caso da hipoteca, por exemplo, que também é uma garantia real constituída sobre um bem imóvel, não vai existir a transferência de propriedade. O devedor ele mantém a propriedade dele sobre o bem, apesar daquele bem estar afetado como uma garantia, mas não existe essa transferência. Por existir a transferência de propriedade, na alienação fiduciária de bens imóveis, acontece também o desdobramento da posse. Uma vez que o credor ele é proprietário, ele vai manter a posse indireta do bem. Mas quem vai manter a posse direta? O devedor. É o devedor que vai usar aquele bem, é ele que vai estar efetivamente na posse direta daquele bem, enquanto o credor tem apenas a posse indireta. Um exemplo prático para a gente entender como que funciona. A Bruna, que é a pessoa que está aqui me filmando, ela tomou um empréstimo de mim. Emprestei para a Bruna 500 mil reais. E a Bruna, só que eu falei, Bruna, eu preciso de uma garantia, né? Não vou te emprestar, assim, 500 mil reais sem ter uma garantia de que você vai me pagar. A Bruna fala, a única coisa que eu tenho é uma casa. Eu falo, tudo bem, a gente vai então fazer uma alienação fiduciária da sua casa. Eu te dou o dinheiro e a gente faz um instrumento para constituir a garantia. A partir do momento que a gente constitui essa garantia, o que acontece? A Bruna vai continuar morando lá na casa dela. Ela vai continuar tendo a posse direta da casa, né? Usufruir e utilizar aquele bem. Só que quem vai ser a proprietária da casa? Eu, porque eu sou a credora. De novo, não é uma propriedade plena, ela é resolúvel, mas quem se torna proprietário é o credor. Nesse exemplo que eu dei, seria eu. E aí, o que acontece?
Como o adimplemento da obrigação principal, nesse exemplo que eu dei, o pagamento do empréstimo pela Bruna, ela é a condição resolutiva da alienação fiduciária. A partir do momento que essa obrigação é quitada, que a Bruna vem e me paga o que eu havia emprestado para ela, a alienação fiduciária se resolve. Ou seja, já que a obrigação principal foi quitada, foi adimplida, não tem por que mais existir uma garantia. Então, nesse caso, supondo que a Bruna pague a dívida que ela constituiu comigo, a partir do momento que ela quitou a dívida, o imóvel volta a ser da propriedade dela. Eu já não sou mais credora do imóvel porque já não existe mais aquela dívida, né? Então, ao final, existe essa transferência definitiva da propriedade do bem ao devedor. Mas e se ela não me paga? E nos casos de inadimplemento? Aí, gente, nesses casos, acontece a consolidação da propriedade na pessoa do credor. E é aqui que a gente entra no tema de todo esse curso. A consolidação da propriedade, então, ela vai acontecer nos casos em que existe uma garantia de alienação fiduciária de um bem imóvel e o devedor não paga a dívida que está garantida. Ele não cumpre a obrigação que está garantida. Nesse caso, o credor vai consolidar a propriedade do imóvel. Então, se antes a propriedade era resolúvel, nessa hipótese de inadimplemento, ela passa a ser uma propriedade plena. Mas desde já, eu adianto para vocês que isso não significa que o credor vai ficar com o bem para si. O credor não pode ficar com o bem para ele mesmo. E a partir disso, nas próximas aulas, a gente vai desenvolver todo esse conceito.